Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortalezas Express. Muito mais sabor em menos tempo. Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da TV Amazonas. O Amazônia TV traz agora as principais notícias do interior e também aqui da capital. Polícia ainda procura por 32 detentos que fugiram do complexo penitenciário Anísio Jobim no último sábado. Apenas 10 foram recapturados. E essas são imagens de alguns fugitivos e você pode ajudar a polícia na recaptura. Qualquer informação deve ser denunciada pelos telefones que estão aparecendo em seu vídeo. Saiba quais são os cuidados que nós devemos ter com os conteúdos publicados nas redes sociais. Muitas vezes são verdadeiros psicopatas, né? Que estão lá, ficam olhando qual é a sua fragilidade para tirar proveito daquilo dali. Então você tem que tomar cuidado com o que você posta. E você vai ver também. Um carregamento de aparelhos eletrônicos foi roubado durante a madrugada aqui em Manaus. A carreta que levava os aparelhos foi encontrada abandonada no Distrito Industrial. Os ladrões quebraram aquela vidraça para ter acesso às salas do laboratório. Um dos bandidos foi pego pela polícia, escondido em um tipo de buraco, em um tipo de fossa. E o Exército está nas ruas na luta contra a dengue. Eles passam de residência em residência, né, com autorização do morador. E aí eles vão visitando as instalações, o quintal, verificando pontos de água. E tem Boi Bumbá também. Os itens femininos do Boi Caprichoso enfrentam uma rotina de ensaios e malhações para a gravação do CD e do DVD do Caprichoso, que vai ser neste fim de semana em Parintins. São alguns destaques desta edição que você acompanha a partir de agora aqui no Amazônia TV. E a gente começa esta edição falando do trânsito, congestionamentos, estresse, demora para chegar ao local de trabalho. Quem sai de casa já sabe que vai enfrentar esses problemas. E nesse horário agora, então, nem se fala. Nós vamos ver como é que está a movimentação. Boa tarde, Rubens. É grande a movimentação por aí onde você está? Oi, Lili, boa tarde a você que nos honra com a sua audiência. Eu falo aqui ao vivo da Avenida André Araújo. Por enquanto, tá um pouquinho congestionado. Por causa do semáforo aqui, tá fechado, mas tá fluindo. Quando o sinal abrir, vai fluir mais. Agora, Lili, tem uma reclamação que a população, os condutores estão fazendo, e não sei nem se você já passou por algo parecido, é dos sinais, dos próprios semáforos. O pessoal está reclamando da manutenção, que tem alguns que estão com as cores mais apagadas, e também da demora. Quando eles foram instalados anos atrás, naquele trânsito mais tranquilo, não tinha essa movimentação, eles eram mais rápidos. Agora, será que precisa modificar? Precisa, e o Manaus Trânsito está fazendo isso. Até o fim da semana eles vão levantar um relatório sobre a situação dos semáforos aqui na capital. E sobre esse assunto a gente conversa com o diretor de engenharia do Manaus Trânsito, Paulo Henrique Martins. Paulo Henrique, boa tarde, obrigado pela participação. Que levantamento é esse que está sendo feito? Bem, uma boa tarde a todos. Nós fizemos uma avaliação da situação dos semáforos. A primeira coisa que a gente detectou foi que os focos estavam com muito problema. Então nós determinamos uma troca dos focos. Essa semana já começamos a fazer essa troca. Alguns focos vermelhos estavam rosa, outros verde estavam azul. De forma que a primeira etapa do trabalho, que é a troca dos focos, a gente deve concluir em 15 dias. Outra novidade que está sendo avaliado é a questão da tecnologia que está sendo usada. Nós temos semáforos que têm tempos programáveis a partir de planos pré-programados. Então, eles têm planos que vão trocando ao longo do dia. Nós precisamos de um semáforo de uma nova geração, de uma tecnologia melhor, que ele responda automaticamente em função do volume, em função do fluxo. Então, quando o fluxo de veículos variar na via, ele tem que automaticamente dar essa resposta. Se a população quiser denunciar, mostrar, o semáforo aqui perto da minha casa está muito lento, está destruído, tem algum telefone para contato? Nós temos o 0800 092 1188. Então, qualquer problema de semáforo, a população pode ligar para esse número que a gente vai atender prontamente. Ok, diretor, obrigado pelas informações. Lili, você já passou por algo assim, chegar no semáforo, passar 5 minutos parada na fila, às vezes até congestiona? Já passou por isso? De vez em quando, hein, Rubens? Principalmente naquela antiga Rua Belém, no cruzamento ali com a Castelo Branco, na Cachoeirinha. Ali é todo dia, de segunda a sexta, principalmente à noite. É complicado. Obrigada, Rubens, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.
42 detentos fugiram do complexo penitenciário Anísio Jobim no último sábado. A polícia ainda procura pelos fugitivos e até agora ninguém conseguiu entender como os detentos conseguiram cavar e fugir por um túnel de dentro do complexo sem serem notados. Ontem à tarde, o túnel usado para a fuga foi concretado. Uma betoneira e uma lançadeira com um braço de 36 metros foram usadas para injetar 12 toneladas de concreto dentro do túnel. O buraco tinha cerca de 20 metros de comprimento, 1 de largura e 90 centímetros de altura. Ele ia de uma das celas até o lado de fora da penitenciária. Nós tivemos acesso às imagens de dentro da cela onde foi feito o túnel. No local, vários sacos com muito barro. Ao todo, 42 presos conseguiram escapar pelo túnel. Uma sindicância foi aberta para apurar se houve facilitação de dentro do complexo penitenciário. 10 foragidos já foram recapturados. A polícia ainda procura pelos outros 32. E neste momento a polícia faz uma vistoria lá no complexo penitenciário Anísio Jobim, tanto na parte interna como externa da unidade. E isso você vai acompanhar ainda nesta edição. Nesta madrugada, cerca de 5.000 televisores foram roubados de uma empresa do Distrito Industrial. Hoje pela manhã, a polícia encontrou a carreta. Parte do material ainda não foi recuperado. A carreta levava 4.792 aparelhos eletrônicos, entre eles televisores, reprodutores de DVDs. Ela foi encontrada por volta das 7 horas da manhã, aqui na Avenida Tucumã, no Distrito Industrial. Quando os policiais militares chegaram, ela estava abandonada e tinha sobrado aproximadamente só 20% da carga. O caso é investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos. De acordo com o depoimento do motorista, a carga estava sendo levada para um porto aqui em Manaus para depois ser embarcada para São Paulo. Por volta das 10h30 da noite, ele foi abordado por homens que simularam uma fiscalização. Esses homens estavam armados. O motorista foi então rendido, encapuzado e colocado em outro veículo e só foi liberado por volta das 2h30 da madrugada na Bola do Produtor, na zona leste da cidade. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos já estiveram aqui, fizeram a perícia no veículo, recolheram digitais e agora devem ouvir novamente o motorista para saber outras informações que possam ajudar nas investigações. André Fonseca para o Amazônia TV. Ontem, o ex-prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson de Souza, foi preso por ordem do juiz do município, Cássio Borges dos Santos. Anderson estaria interferindo no processo que investiga o envolvimento dele no atentado contra o atual prefeito, Luiz Ricardo Chagas. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça comprovam que o ex-prefeito negociou a troca de Cássio Borges, que é juiz do caso. Ele teria usado influência política para pedir a troca do magistrado. Anderson de Souza é acusado de encomendar a morte do atual prefeito, Luiz Ricardo Chagas. Mas ele respondia ao processo em liberdade. Ontem, quando prestou depoimento aqui em Manaus, na sede da Secretaria de Inteligência do Amazonas, o delegado de Rio Preto da Eva, Virgílio Mendonça, recebeu a ordem judicial e efetuou a prisão do ex-prefeito. Anderson de Souza já está na unidade prisional do Puraquequara. E ainda nesta edição tem Boi Bumbá Caprichoso. E você é nosso convidado para participar da nossa entrevista com o especialista em segurança da informação, Eduardo Nunan, que já está aqui no estúdio aguardando a sua pergunta. Tá esperando o quê? Ligue para a nossa produção no 3216-5551. Agora, 12h09. E essas são fotos dos foragidos do Compage. Você vai acompanhar agora. Qualquer informação é só denunciar a polícia através desses números de telefones que estão aparecendo. A ligação pode ser feita a cobrar e não precisa se identificar. O apelo é para que evitem passar trotes, o que pode dificultar ainda mais o trabalho de recaptura de presos. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Estamos de volta e queremos saber que tipo de informação você compartilha na internet. Você sabia que o conteúdo postado nas redes sociais pode comprometer muito o seu perfil, além de ser um perigo se cair nas mãos de pessoas mal intencionadas? E vamos saber quais são os cuidados e os prós e contras dessa socialização digital na reportagem.
digital ganha cada vez mais espaço na vida das pessoas. Todos querem compartilhar as informações o mais rápido possível. Fotos, citações e até dados pessoais. Aonde tudo isso pode parar? Em mãos que colocam em risco a segurança do internauta. Lisley é gerente comercial de uma empresa de informática. Ela relata que toma certos cuidados na hora de compartilhar informações da vida pessoal dela. Mesmo assim, encontramos algumas falhas. Olhando aparentemente a página da rede social da Lisley, não há muitas informações pessoais, mas só com o nome dela e mais a data do nascimento, uma quadrilha, por exemplo, pode obter o número do CPF dela. Você sabia disso? Não, inclusive eu soube agora que eles podem até fazer compras com meu nome e o CPF. Este especialista em segurança digital explica o que se pode fazer com este tipo de informação. Com os dados, você se consegue tudo hoje. Hoje, quadrilhas abrem, inclusive, contas correntes, contas bancárias em nome de terceiros. Então, de posse desses dados, podem forjar documentos falsos, pode tirar documentos, pode, enfim, fazer uma série de cometer crimes em nome de terceiros. Depois das dicas, ela relata que vai tomar mais cuidado. Agora tomar mais cuidado com as redes sociais, né? Porque através de nossos dados podem estar fazendo compras, então minimizar o máximo possível as minhas informações. Ele relata também que o controle dos sistemas dos computadores é fundamental e que é preciso que o internauta faça isso antes que alguém faça por ele. O especialista escreveu até um livro falando do assunto, evitando hackers, e montou na internet um clube virtual. Procurar ocultar o máximo possível as suas informações pessoais. As quadrilhas se aproveitam dessas informações para provocar, para enviar algo que desperte a sua curiosidade ou até a sua própria ira. A partir do momento que você passa a se comunicar com essa pessoa, ele começa a enviar vírus e outras ferramentas que podem roubar dados dos seus computadores. Algumas dicas. Separe os contatos em listas diversas. Mantenha um perfil organizado e com poucas informações. Tenha cuidado com as fotos que publica e com as opiniões postadas. As pessoas muitas vezes entram nas redes sociais, né? Fazem amizades muito fáceis, não é? Com pessoas que muitas vezes elas não conhecem direito, né? Não fazem parte do círculo realmente de amizade delas. Muitas vezes as pessoas se expõem, como eu já falei, expondo lá seus sentimentos, as suas angústias. Ela dá margem para que esse tipo de gente, que muitas vezes são verdadeiros psicopatas, né? Que estão lá, ficam olhando qual é a sua fragilidade para tirar proveito daquilo dali. Então você tem que tomar cuidado com o que você posta. Há poucos dias, um homem foi preso por aplicar golpes em mulheres nas redes sociais. O galã da internet procurava mulheres mais velhas e bem-sucedidas, para então obter vantagens financeiras. Este delegado afirma que a internet pode ser usada também como uma ferramenta para o crime. Existe um perigo, né, de você, esses sites onde você coloca onde você está, de onde você está saindo. Então, o cuidado que você tem que ter é a quem você está dando essa informação. Cuidado também com as páginas onde o internauta envia o check-in no local onde está. Por fim, tudo que você publica pode ser usado contra você. Para continuar bem neste mundo, é preciso, acima de tudo, cautela. Todo cuidado é pouco ainda. E sobre esses cuidados que nós devemos ter nas redes sociais, nós vamos saber mais com o nosso convidado, Eduardo Nonan, que é especialista em segurança da informação, que já está aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo ao Amazônia TV. Obrigado, boa tarde, Liliane, boa tarde a todos que nos assistem. É realmente importante tomar cuidado com esse comportamento de estar divulgando tudo na rede social, não é verdade? Sim, com certeza, né? Como foi dito na reportagem, todo o conteúdo que você coloca em redes sociais, né, são vistos por muitas pessoas. E dependendo da popularidade desse usuário, né, ele tem ainda os amigos dos amigos. Então,
tudo que é postado, sentimentos, angústias, então todas essas fragilidades são postadas para um público muito grande. Então, o mínimo é o essencial, então, para você deixar. Essencial, exatamente. O bom senso é a palavra de ordem, né? Então, o interessante é saber exatamente qual é o grau de risco que você está assumindo ao postar determinadas fotos, ostentações financeiras e até muitas vezes objetos eletrodomésticos que o usuário ganha e posta e que muitas vezes são alvos, né, de bandidos, de pessoas mal intencionadas. Então, o termo é cautela, a gente evitar expor tudo que for relacionado à vida pessoal, o mínimo possível. Afinal, esses sites de relacionamento não significa que você tem que estar divulgando tudo que vai fazer, né? Exatamente. Então, é você ser comedido naquilo que você está publicando, né? Você pode ter uma vida normal, colocar lá as suas viagens, né? Desde que você não ostente muitas coisas e chame a atenção de um determinado público mal intencionado. O Rubens Medeiros, ele vai participar também dessa conversa e ele tem uma dúvida, e eu acho que é relacionada a comércio eletrônico, é isso, Rubens? Exatamente, Lili. É o seguinte, eu estou acostumado a fazer compras pela internet, só que eu já tenho os meus sites de confiança. Só que existem alguns sites onde a credibilidade, a veracidade das informações, elas são repassadas pelos próprios consumidores. Por exemplo, você compra alguma coisa, quando ela chega na sua casa, você vai lá no site e coloca, chegou no tempo hábil, o site é confiável. Esses sites, esse tipo de sites, onde as pessoas é que formam a credibilidade, eles são realmente confiáveis? Então... Bom, em qualquer relação comercial sempre há algum tipo de confiança, né? Só que existem mecanismos de segurança que vão garantir uma confiança maior entre as partes. Então, esses sites que devem oferecer mecanismos como protocolos seguros, né, chaves de segurança, que são utilizadas de criptografia no endereço, em relação à transmissão de conteúdo, em relação à conexão entre as partes, entre os dois computadores que estão envolvidos na transação eletrônica. Geralmente a gente utiliza cartão de crédito. Até aí, tem algum risco? Sim, existe o risco sim. Então, quais são os mecanismos que a gente precisa verificar nesses sites? Sobre dois aspectos, sobre a conexão. Então, essa conexão entre o computador do usuário e o servidor que está oferecendo aquele serviço, que tem aquele site de e-commerce, tem que oferecer para aquele usuário uma conexão segura por meio de um protocolo SSL ou TLS, no caso. E em relação também à transmissão dessas informações pela rede, né, que é garantida pelo HTTPS, que também é um protocolo, todos eles baseados em criptografia. Então, esses são recursos, mecanismos básicos que precisam ser verificados, né, para a gente ter um nível de confiança maior nessas transações comerciais. Tá certo, então, Eduardo, a gente agradece e pede para que você continue aqui conosco, até porque os nossos telespectadores também podem participar dessa conversa. E a gente vai voltar com o Rubens para saber se ele entendeu tudo direitinho, essas dicas que foram dadas. Então, Rubens, entendeu? Entendi tudinho, Lili. Agora tem um recado para você que está procurando emprego. A gente sabe que no mercado de trabalho o que conta de fato é um curso profissionalizante, é um diploma. Então, aberta a temporada de curso profissionalizante, o melhor. Tem muitos aí que são de graça. Só o Senac está oferecendo 15 mil vagas. Ainda tem o Cetan, o Senai e o IFAM, oferecendo aí milhares de vagas até o fim do ano. Então, se você não tem emprego ainda, está procurando se especializar, chegou a sua hora. Vamos conversar. E tem duas coisas, só lembrando, tem duas coisas que são essenciais. Primeira, a maioria desses cursos é tudo de graça e a segunda voltada para o Distrito Industrial. Então, só vai ficar desempregado quem quiser. Vamos conversar agora com o Nailson Andrade, professor lá do Senac. Professor, boa tarde, obrigado pela participação. Que cursos estão sendo oferecidos nessas 15 mil vagas do Senac? Na verdade, o Senac está ofertando curso no segmento de gestão, idiomas, informática, comércio, né? E na área de beleza também, que é uma área bem promissora, tá? E é de graça? E é de graça. Na verdade, assim, nós temos para esse ano uma previsão de 40 mil vagas, né? Onde está distribuída aí vagas do curso Pronatec, que é um programa de nível federal, e o PSG, que é um programa do Senac gratuito
especialidade. Tá? Quem quiser participar, o que faz? Tá, para participar, no caso do Pronatec, tem alguns públicos específicos. Tem que ser alguns alunos do ensino médio, ou quem está desempregado através do Cine, ou quem tem algum cadastro nos CRAs. Esses são para o Pronatec. No caso do PSG, que é um programa específico do Senac, existe um edital que vai sair agora em março, com mais vagas disponíveis no site, onde o aluno tem que se encaixar no perfil, mas também são para pessoas de baixa renda. Reúna a documentação e vá lá no Senac, onde é que fica? Bom, aí nós temos 3 unidades. A unidade da Cidade Nova, a unidade do Centro de Informática ali próximo ao Amazonas Shopping, e temos uma lá no centro, na Joaquina, na Saldanha Marinho. Ok, obrigado pelas informações. Okay. Lili, quer uma oportunidade melhor do que essa? Tem não, né? Tem não, só fica desempregado quem quiser. E a Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas, associando-se ao Dia Internacional da Mulher, programou no período de 6 a 8 de março uma programação social de palestras na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa e na Casa Mamãe Margarida, com fraternização de advogadas e homenagem especial no auditório da OAB Amazonas. No próximo bloco, as informações sobre a vistoria que a polícia realiza no Compage, de onde 42 detentos fugiram por um túnel no último sábado. E ainda nesta edição, os cuidados com o conteúdo publicado nas redes sociais. Se você tem dúvidas, mande a sua pergunta para o nosso convidado, Eduardo Nunan, especialista em segurança da informação, que irá responder. Aguarde só um pouquinho que o intervalo é rapidinho e nós voltamos em instantes. Vamos a um rápido giro de notícias policiais com o Rubens Medeiros. Crime ambiental desta vez, é isso mesmo, Rubens? Pois é, Lili, estamos de volta. Muito obrigado para você que nos honra com a sua audiência, que ligou a TV agora. Boa tarde para você. Crime ambiental, o batalhão da Polícia Ambiental encontrou 2 toneladas de carvão mineral de procedência muito duvidosa em 2 caminhões que partiam daqui de Manaus, sentido Itacoatiara, lá na AM010. Os condutores foram levados ao 18º Distrito Integrado de Polícia, tiveram que assinar um termo circunstanciado de ocorrência, depois foram liberados, mas vão ter que dar conta de onde é que vinha esse carvão. Não para por aí, vamos voltar a falar então lá do Compage. Depois dessa fuga em massa, a preocupação teve que ser redobrada. 200 policiais fizeram uma verdadeira operação pente fino ontem à tarde por lá e descobriram outros pontos de fuga. Veja na reportagem. Em torno de 200 policiais militares realizaram uma vistoria minuciosa na parte interna e externa do Compage na manhã desta terça-feira. A intenção era identificar novos pontos de fuga. No último sábado, 42 presos fugiram do complexo penitenciário por meio de um túnel de cerca de 20 metros de comprimento que saía de uma das celas até o lado de fora do presídio. Até o momento, 10 presos foram capturados pela polícia. 32 continuam foragidos. Tiago Herculano para o Amazônia TV. 2 homens arrombaram e assaltaram um laboratório de análises clínicas na zona sul da cidade. Mais de R$10 mil em equipamentos foram levados. Nesta madrugada, policiais da 2ª SICOM foram acionados para atender uma ocorrência no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. 2 homens subiram por este muro para roubar a casa ao lado, que é um laboratório de análises clínicas. Os ladrões quebraram esta vidraça para ter acesso às salas do laboratório. Com o barulho, os moradores chamaram a polícia. Quando os PMs chegaram até o local, tiveram uma surpresa. O ladrão estava escondido em um buraco, fingindo que estava morto. Depois que a gente fez o check aqui da loja, a gente entrou por lá pelo outro lado. Foi quando a gente, curiosidade de polícia, né? A gente foi ver se realmente não tinham guardado alguém lá dentro daquele buraco. Aí foi quando a gente tirou a tampa da fossa e esse elemento estava lá dentro. Estava assim como que estava morto, mas aí a gente focou a lanterna, mas aí a gente pegou um cano e começou a mexer com ele e ele realmente não estava morto, estava só se fingindo. Câmeras do circuito interno vão ajudar a identificar o outro homem que fugiu com uma mochila, levando equipamentos do laboratório. O homem que foi preso foi identificado como Wanderson da Silva Chaves, que já responde por porte ilegal de arma. Os prejuízos ultrapassam R$10 mil.
E um susto no Aeroporto Internacional Jorge Teixeira, em Porto Velho. Um avião cargueiro saiu da pista durante o pouso. Segundo a Infraero, o incidente foi por volta das 9 horas da manhã de hoje. As causas estão sendo apuradas pela empresa. 3 voos foram cancelados agora há pouco e o aeroporto permanece fechado para pousos e decolagens. No próximo bloco tem mais entrevista com o especialista em segurança da informação, Eduardo Nunan, que continua aqui no estúdio. Tá esperando o quê para você mandar a sua pergunta? Ligue para nossa produção, o telefone está aqui em seu vídeo. Veja também quais são os cuidados para evitar as doenças da época. Hora de acertar o relógio. 12h e 30 minutos. Eu te espero depois do intervalo. Órgãos envolvidos no caso para fazer os últimos ajustes do termo de ajustamento de conduta. O André Fonseca, ao vivo, traz para a gente as informações. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos que acompanham o Amazônia TV. A reunião que iria definir um termo de ajustamento de conduta para a reabertura da Ponta Negra terminou agora há pouco aqui no Ministério Público. E 2 coisas ficaram definidas. A primeira é que a praia não vai reabrir no dia 15, como pretendia a Prefeitura de Manaus. E a segunda coisa que ficou definida é que uma nova reunião vai ser realizada aqui mesmo no Ministério Público na próxima quinta-feira. O promotor público Paulo Estélio acompanha a situação da Ponta Negra desde o ano passado e participa também das reuniões para a definição desse TAC. O que falta para fechar um acordo? Existem ainda algumas cláusulas dentro do termo de ajustamento que precisam ser melhoradas. Então, a reunião de quinta-feira é exatamente para isso. Mas outros pontos já estão decididos, por exemplo, com relação ao horário de funcionamento, que será até às 15 horas. Então, existem questões que ainda estão pendentes e outras já concluídas. O uso de bebida alcoólica, venda de bebida alcoólica na praia? A princípio, não se vai permitir esse uso de bebidas alcoólicas, mas isso é uma questão da Prefeitura com a AGU. Agora, entre as coisas que não ficaram definidas é a participação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O que falta para acertar? Na verdade, o que nós estamos esperando é o quantitativo de policiais que irão trabalhar na Praia da Ponta Negra e os equipamentos também que deverão ser recebidos da Prefeitura para que a polícia, o Corpo de Bombeiros possa efetivamente fazer o seu trabalho na praia. São motos aquáticas, quadriciclos, eles devem receber esses equipamentos da Prefeitura, mas querem um tempo para treinar isso? Exatamente, eles vão receber da Prefeitura, ainda não receberam e ainda tem a necessidade de se prepararem para utilizar os equipamentos. Na quinta-feira, uma nova reunião. Será que dessa vez se acerta e também um cronograma para a reabertura, para a praia voltar para a população? Eu acredito que sim. Esperamos que o mais breve possível a gente possa resolver essas questões que estão pendentes. Nós já estamos mais próximo do fim do que estávamos antigamente. Muito obrigado. A próxima reunião, que vai ser realizada na próxima quinta-feira, aqui mesmo no Ministério Público. Lili. Obrigada, Vandré, pelas informações. E nós vamos voltar a falar sobre segurança da informação com o nosso convidado. Já temos perguntas aqui de telespectadores. Então, vamos para a primeira. Uma telespectadora do centro pergunta como se prevenir se a rede social pede dados específicos, como a data de nascimento, por exemplo. Bom, na verdade, é uma garantia que a rede social tem de que você é você mesmo. Então, você precisa realmente preencher um cadastro com os seus dados. E esses dados são mantidos sobre um contrato de privacidade com você no momento do seu cadastro. Então, esses dados a rede social garante para você que não vai disseminar. E em caso de difamação, criações de perfis fakes, que é aqueles perfis falsos, como proceder? Bom, nesses casos deve procurar um bom advogado, para recorrer a isso. E nos casos de crimes tem alguns órgãos apropriados que você pode fazer denúncias, como no caso de pedofilia, como o Ministério Público, enfim, uma diversidade de outras situações. Inclusive, teve até uma lei que foi sancionada recentemente a partir do caso de uma atriz da Rede Globo. Exatamente. A Lei 12.737, que foi sancionada pela presidenta Dilma em 30 de novembro, que entra em vigor agora no final do mês, que ela prevê a tipificação criminal, que não havia antes, para crimes de invasões de equipamentos informáticos, desde que haja mecanismos de segurança. Então a gente percebe que a própria lei faz um chamamento para que o usuário preserve a sua própria segurança, ou seja, que ele implemente métodos ou mecanismos de segurança. Como é que
se avalia a segurança virtual? Isso tanto na rede privada que você tem na sua casa, sim, como nos órgãos públicos. A questão da segurança envolve questões pontuais e corporativas. Pontuais pelo comportamento do próprio usuário em estabelecer mecanismos de segurança para sua própria máquina, tanto de uso pessoal quanto em ferramentas de trabalho que são fornecidas pelo órgão em questão. No caso do órgão que eu trabalho, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a gente tem um comitê gestor de segurança da informação, em que a gente trabalha todos esses pontos, não só sobre a vertente tecnológica, mas também sobre a vertente do ambiente físico e do comportamento do usuário, porque tudo culmina na informação, na proteção da informação. E esse trabalho tem se ampliado com as invasões de hackers a alguns sites? Como é que tem sido feito essa segurança? A postura em nível governamental tem mudado, né? Nós do Tribunal de Contas fomos de certa forma pioneiros, né, em estabelecer políticas de segurança, mas outros órgãos do Estado têm seguido essa linha. Isso é uma recomendação, no nosso caso, como órgão de referência ao TCU, uma recomendação do TCU. Em nível federal, por exemplo, só 35% dos órgãos têm política de segurança. Digo, 42%. E com relação a e-mails, como eu saber se aquele e-mail é seguro? Evitar vírus? Bom, primeiro saber quem está enviando aquele e-mail, né? Então existe uma relação de confiança. Outra é você ter algumas abordagens seguras, do tipo não abrir e-mails suspeitos ou desconhecidos, ou que façam solicitações de dados que não são comuns, né? Então existem, por exemplo, muitos órgãos que são vítimas de phishing, por exemplo, que um hacker envia para o usuário final uma série de solicitações de dados críticos, sigilosos, e aí o desconfiômetro, né, como a gente costuma dizer, tem que servir nesse momento. Tá certo. Eu gostaria de agradecer o Eduardo Nunan, que é coordenador do Comitê de Gestor de Segurança da Informação do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Uma preocupação nesta época chuvosa é o aumento dos casos de dengue. Este ano, a Prefeitura recebeu a ajuda do Exército, que está nas ruas no combate ao mosquito da dengue. O trabalho é de casa em casa, de porta em porta. Os militares, acompanhados por agentes de saúde da Sensa, orientam os moradores e procuram por focos da dengue. Na casa de Dona Maria, que fica no conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, zona centro-oeste, estava tudo dentro dos padrões de prevenção contra a doença. Eu procuro seguir as orientações, manter minhas plantas tudo seca, não ter nenhum recipiente com água, não deixa acumular lixo no quintal e procuro ter assim a casa sempre limpa, não é? Mas nem todos têm o mesmo cuidado que a professora Maria. Neste lava-jato e nesta borracharia foram encontrados tanques e caixas d'água cheias, além de lixo, copos descartáveis e garrafas plásticas. Ambientes perfeitos para a proliferação das larvas do mosquito. O proprietário foi orientado a fazer as correções no local. Nos últimos anos, a Operação Impacto contra a Dengue da Secretaria Municipal de Saúde conta com o apoio do Exército Brasileiro, que neste ano disponibilizou 60 militares por meio do Centro de Operações Militares da Amazônia. Eles passam de residência em residência, né, com autorização do morador, e aí eles vão visitando as instalações, o quintal, verificando pontos de água, né, água parada, juntamente com o agente de saúde. E esse trabalho ele é diuturno, né, eles têm uma meta de visitar em torno de 25 casas por dia, né? E fazer um relatório ao final e notificando aquelas casas que estão com situação de foco de dengue. A ação, que começou no início de dezembro, vai até o dia 29 de março, período principal para o combate à dengue. As áreas da cidade com maior incidência da doença foram mapeadas para receberem as ações. Esta agente de saúde diz que não basta que a equipe passe pelas casas. É preciso que os moradores fiquem atentos
alimentos diariamente. A dica que a gente dá é eliminação, né? Eliminação dos depósitos, vasilhames, caixa d'água, o lixo, que mantenha sempre as bocas do lixo bem fechadas. Orienta os moradores não só jogar água, como é importante lavar os vasilhames, tá? Porque o processo da dengue ele começa ali, pelas laterais. Durante a ação, os moradores ainda são orientados sobre os sintomas da dengue e também sobre a importância de evitar a automedicação. Que ela é uma doença febril, junto com ela pode vir dor de cabeça, dor nas articulações, no caroço dos olhos, e para o morador não se automedicar, qualquer um desses sintomas, procurar um profissional capacitado, né? Terça-feira será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas e trovoadas no Amazonas, Acre, Rondônia e Pará. Nas demais áreas do mapa, predomínio do sol. Vamos às temperaturas. Mínima de 23 graus em Macapá e em Manaus. Máxima de 32 em Boa Vista e em Porto Velho. Há menos de uma semana para a gravação do CD e do DVD do centenário do Bumbá Caprichoso, uma grande estrutura foi montada lá em Parintins. E aqui em Manaus, os itens femininos de destaque enfrentam uma rotina de ensaios e malhação. Quem dá o tom de espetáculos assim é a emoção. Mas antes do festival, haja transpiração. Esse corpão todo é o de menos. Para brilhar na arena é preciso ter resistência física, força sem perder a graça e suportar mais de 15 quilos da fantasia dançando. Pensa que é fácil? Para o festival, os treinos já começaram, mas as velas do Caprichoso estão com todas as atenções voltadas essa semana é para a gravação do DVD do centenário. Maria, Brena e Tainá. Cunhã, Rainha e Sinhazinha, as donas dos lugares femininos mais cobiçados no festival, já estão de malas prontas para Parintins. Todas na expectativa da gravação do DVD no Curral neste sábado. O boi funciona como equipe, então tudo tem que estar muito sincronizado. Nós temos os ensaios técnicos e é aí que nós ensaiamos, né, e já vemos os lugares, como é que vai ser, como é que vai acontecer, as posições e tudo mais. Dependente do tema que se vem, né, se vem trazendo na noite, o vestido é mais leve ou mais pesado. Então tem que ter uma resistência sim, tem que ter um preparo físico, tem que fazer muita academia, tem que ter muito ensaio. 100 anos, né? Então vai ter muitas surpresas. Vai ser uma coisa assim, jamais vista em festival algum ou em DVD algum, entendeu? Que o Caprichoso está preparando com muito carinho e vai ser um espetáculo mesmo. Vai ser uma super produção. Uma super produção. Agora sai do chão! E nós ficamos por aqui, mas na nossa página você pode acompanhar essas e outras notícias. Participe do Amazônia TV, mande vídeos, fotos e sugestões de reportagens. E para enviar, acesse as nossas mídias sociais. Quero agradecer a sua audiência e contar com a sua companhia amanhã ao meio-dia. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você. Até lá.